Olá, obrigada a quem tá por aí. Então, com as notícias dos últimos dias, eu estava vendo uns vídeos e eu ouvi umas pessoas falando algumas coisas que eu achei assim, um assunto que eu achei muito curioso. Eu não sei se é verdade ou não, pesquisei, tá bom? Eu vou tirar no tarô. O objetivo não é ofender nenhuma pessoa nem nada, é só uma curiosidade mesmo, tá? Porque eu não sei se é verdade a informação. Mas assim, eu ouvi algumas pessoas falando que em alguns lugares, quando pessoas sofrem acidentes ou em montanhas ou vulcões, assim, é possível que as pessoas sejam deixadas para trás de propósito, assim, como se fosse uma crença sobre, não sei, a montanha pediu a pessoa, alguma coisa assim. Então, assim, eu achei muito curioso, vai muita gente falando. Como é um canal mais místico, assim, eu queria saber se é verdade, se a informação procede, tá bom? Então, isso não tem o objetivo de falar mal de nenhuma crença, de nenhuma pessoa, é simplesmente uma curiosidade mesmo. E é isso aí, se você tiver alguma pergunta sobre alguma coisa geral, assim, do mundo que você quer deixar no tarô, deixa aí nos comentários, tá? Vamos lá. Eu vou perguntar se isso acontece em algum lugar hoje em dia, tá? Não se já aconteceu no passado, hoje em dia. Aqui pra mim fala que sim. Que é uma coisa que já poderia ter mudado, que já poderia ter terminado, que não precisava mais continuar acontecendo, mas assim. Então, assim, não estou dizendo de um caso específico, mas é possível que em alguns lugares, aí se você for explorar alguma montanha ou vulcão em algum lugar, tenta saber das tradições locais, tá? Porque é possível que em alguns lugares, por algumas crenças, algumas pessoas acreditem que é isso mesmo, que se alguém sofreu um acidente no determinado lugar, era como se fosse o destino. Destino. A pessoa tem que ser oferecida para aquele lugar de alguma forma, tá? Vamos tentar ver mais coisa aqui. Então, vai viajar, investiga, tá? Pra onde é que você tá indo. Isso devia ter terminado já, devia ter acabado. Mas ainda não acabou. Aqui eu tenho uma montanha aqui atrás, aqui eu tenho fogo. Eu diria que em florestas também, se você for fazer alguma trilha em algum lugar de floresta, toma cuidado. Vamos ver o que mais aqui. Novamente aqui é uma coisa que já devia ter terminado, que já devia ter acabado. Mas tem pessoas nesses lugares que sabem dessas tradições, enfim, e elas sabem que isso não deveria acontecer, mas elas fecham os olhos e deixam acontecer. Então, novamente, eu não estou acusando ninguém de nada, mas é possível que, por exemplo, você vai numa montanha, no vulcão e tal, numa floresta, você se acidentou ali, ou você, sei lá, você ficou para trás, alguma coisa assim. Dependendo da pessoa que estiver ali, ela pode deixar com que a tradição continue acontecendo, de deixar a pessoa para trás como se fosse uma oferenda para aquele lugar, porque ela sabe que não é o certo, mas ela faz de conta que não está acontecendo. Ela só deixa acontecer, tá? Então, novamente, vai para um lugar mais de natureza, mais isolado, pesquisa as crenças do local, tá? É muito importante. E aqui, ó, para mim, quem faz isso, eu acho que está fazendo como se fosse um acordo com a natureza ali, ou se acredita que tem um espírito da natureza com o espírito que está ali, tá? Acredita que fazer isso pode trazer também melhoria para o lugar. Então, eu ouvi falar que algumas pessoas fazem isso, por exemplo, num vulcão, a crença é que o vulcão não vai, sei lá, ter uma erupção muito forte. Então, a ideia aqui é tentar fazer as pazes com o lugar, para que o lugar seja mais favorável para aquelas pessoas. Cuidado com lugares de precipício aqui também, ó. Precipício e grande água, tá? Então, assim, eu achei que ia responder um não, enfim.
Eu vi o vídeo na internet, mas o que eu vejo que é real. Não é em todo lugar, já devia ter acabado a prática, mas algumas pessoas continuam fazendo, e elas não fazem de propósito, elas meio que fecham o olho. Então, em determinado lugar onde você cair ou se acidentar, a pessoa vai fazer de conta que aquilo não aconteceu e vai seguir em frente, porque ela vai apostar na crença de que o lugar, a montanha, o vulcão, alguma coisa quis que aquilo acontecesse, tá? Então não era mais para acontecer. Eu diria que a natureza não está contente com isso, seja o que você acredite, Deus, os espíritos não estão contentes com isso não é uma necessidade, tá? Mas algumas pessoas ainda podem fazer por negligência mesmo, deixarem acontecer, porque elas acreditam que é assim, elas entram em harmonia com o espírito daquele lugar. E é mais, eu vejo mais natureza, tá? Vulcão, muita água grande, montanha, floresta, tá? Cuidado com lugares que tem muita tempestade também. Tempestade aqui, ó. Então, sim. Como eu falei, eu não pesquisei, então não tô acusando ninguém de nada, mas pelas cartas, sim. Pelo menos uma pessoa ou outra finge que a pessoa não tá mal ali e deixa ela para trás por acreditar que faz parte do pacto daquelas pessoas, daquele lugar, daquela comunidade com aquela natureza, aquela força da natureza que tá ali, tá? Então, novamente não acusando ninguém de nada, enfim, é como se fosse um alerta. Vai viajar para um lugar, vai fazer, sei lá, um passeio, alguma coisa em algum lugar. Tenta, o mínimo, ter a noção das crenças daquela região ali, tá? Até para você tomar uma precaução maior. Não é quer dizer que não pode ir mais para esse lugar, mas tem que estar mais preparado para entender que se alguma coisa acontecer, dependendo quem está ao redor, pode fingir que não aconteceu e deixar por isso mesmo e você ficar lá, tá bom? Bom, é isso. Eu desejo aí que todos fiquem bem, todo mundo que perdeu alguém. E é isso, gente. Até mais.